Bem, pessoal, o aplicativo da vez é o Pomelo, né? Pomelo, Pomelo. E esse aplicativo ele é muito interessante porque ele tem nele também alguns filtros bem no estilo do Coloro, dos presets lá do Lightroom, a Color Story, né? Visco, né? Dentre outros, né? Cujos os filtros eles lembram bastante filmes, né? Filmes antigos como Kodak, Fuji, e é bem interessante. Então, assim, é uma outra opção que, assim, tem também um aplicativo chamado Coffee. Então, assim, tem a opção de você trabalhar os filtros, né? De você ir configurando também. Você pode configurar os fios da forma que você quiser. Você tem como salvá-los também, né? Aqui, por exemplo, a gente tem alguns que eu já salvei, certo? Então, se você clica nesse quadradinho aqui que está em vermelho, é onde estão os seus filtros os quais você editou e depois utilizou como uma ferramenta de preset, certo? Aqui a gente tem os filtros, né? Cada um aí com os seus estilos, né? De cores. Ou seja, cada um trabalha tanto a cor, as cores, quanto a luz da imagem, né? Ele tem as ferramentas que são gratuitas e as ferramentas que são pagas. Ou seja, acaba sendo também uma opção interessante, né? Quando você tem fotografias de arquitetura, fotografia de paisagem, ou até mesmo de moda, né? Ele contribui muito com essa alternância de matiz para os elementos que estão na imagem. Isso é bem legal porque você pode ter aí uma opção sem precisar fazer toda uma configuração e tal, né? Porque ele funciona realmente como um preset e mantendo a qualidade da imagem. Tem também a parte de preto e branco, né? Mas possui uma quantidade ótima de filtros. Né? E aí você pode ao mesmo tempo editar, né, individualmente brilho, contraste, saturação, temperatura, o tinte no caso, né? A matiz, highlights, sombras, né? Aqui, por exemplo, para mim ele já até inclusive parece até uma fotografia. Meu pai tinha uma Kodak, eu não lembro o modelo agora, e ela tinha bem esse tom assim, sabe? Um verde com azul misturado com laranja. Eu não lembro agora o nome do filtro, mas é bem interessante. Aqui no caso os brancos.
né? O sharpness no caso, né? Deixar mais nítido, menos nítido. A estrutura, vinheta, fade. Aí, ok. Aqui a gente tem também matiz, saturação e brilho, né, de forma individual. Ou seja, é uma espécie de HSL, né, uma função bem interessante para você controlar a luz, saturação, né, e a matiz de cada cor separadamente. Né? Aqui para a esquerda mais azul, para a direita mais menos azul, né? E mais desbotado, né? Mais para o cinza. Aqui é só para a gente ter uma ideia, certo? Ok. Bom, aqui a gente encontra o que a gente usou na edição desta imagem. Ok. Aqui novamente a gente volta para os filtros, né? E aí a gente tem aqui também uma função bem interessante. Por exemplo, a gente tem aqui uma função para a gente poder apagar, no caso, alguns elementos aqui dentro. Por exemplo, no caso, vamos voltar aqui, né? Ele meio que bagunçou ali o chão. Novamente, né? O brush aqui a gente diminui, o pincel, né? Foi apagado. Deu uma mancha ali no centro, então não ficou legal. Tá vendo, ó? Ou seja, tem como você também, como se fosse uma espécie de clonagem, né? Limpou ali, apagou, limpou aqui, ele vai apagar também. E a gente limpando aqui também. Pronto. Agora ficou melhor. Aí só clicar em Done, né? Pronto. Diminuiu, ou seja, tirou ali aquele lixo, né? Aquela pequena distração que a gente tinha ali aqui de frente, né? Pro garoto aqui caminhando no primeiro plano. Bom, e aí você tem aqui as configurações, né? Dos filtros que você pode montar. E se você tiver rosto, você pode clicar, né, aqui no símbolo aqui desse rostinho, no Face Detect, ou seja, não tem um retrato aqui, então ele não vai funcionar, mas é uma ferramenta para ajustar os olhos, ajustar a pele do rosto, sobrancelha, dentes, enfim, queixo, né? No mais, então, no mais, é uma ferramenta que ela te dá essas opções, né, para você
editar a sua imagem, ou seja, ela, claro, não diferencia muito das outras, né, como a gente tem aí o Visco, a Color Story, mas a gente costuma ter ali um filtro ou outro, né, um pouco diferente do que a gente encontra nos apps tradicionais. Ok? Bom, aqui então, novamente, se você quiser reverter, voltar a imagem para voltar, tirar, né, as edições que você fez, voltá-la para a configuração original, né, só clicar em Revert ali, né, em Revert, e aí você volta novamente para o estágio inicial e para poder começar a editar mais uma vez. Se você quiser apagar algum processo, algo que você não gostou, no final das contas você olhou e falou assim, isso não tá legal. É só você vir na lixeirinha, né? Tem uma lixeira para cada efeito aqui do lado. E aí você clica na lixeira, né? Você clica na lixeira e apaga o efeito. Beleza? Né? Se eu quisesse resetar, mas não é o caso. Ok? Então veja que, e principalmente, né, ele mantém a qualidade da imagem. Isso eu acho muito legal. Pelo menos para mim, para o que eu vejo, a qualidade ela é mantida. Então nós temos aí, né, o HSL, nós temos aí o Tone, né, no caso o Tone, ele vai mexer com o fade, né, da imagem, ou seja, deixar menos contrastada ou mais contrastada. E o restante de todas as configurações, né? Como filtros, recorte e as favoritas. Beleza? Então este é o Pomelo. O app é muito interessante.